Boa tarde, vamos iniciar mais um vídeo, né? É, vamos, é, vou apresentar a segunda parte do vídeo. Deixa eu só um instantinho. Até me perdi, né? Então vamos voltar. Essa é a segunda parte do vídeo 5, que o tema é seres mitológicos. Então, é a segunda parte do vídeo 5. Estou apresentando no meu estágio em formato de extensão. Eu sou acadêmica em licenciatura em História pela Uninter. Meu nome é Rossana Alvejasluc, do Rio APA. Meu RU é 459166. Então, eu vou apresentar esse seminário de mitologia grega. Então, eu apresentei no outro vídeo um pouco antes e agora vai ser esse próximo, é a segunda parte. Estou achando que é melhor dividir em tipo, menos tempos, assim, né? Os vídeos menorzinhos, assim, né? Menos tempo falando, que acho que fica melhor. Enfim, me perdoem aí. Então, a gente já tinha visto essa parte aqui, né? A gente tinha parado na Fênix, agora eu vou falar das Górgonas. Então, as Górgonas, na mitologia grega, existiam 3 Górgonas, né? As 3 eram filhas de Fórcis e Ceto. Seus nomes eram a Medusa, que é a mais famosa, né? Que significa a impetuosa. Esteno, a que oprime, e Euríale, a que está ao largo. Medusa era uma feiticeira representada por uma mulher com serpentes no lugar dos cabelos, né? Como todo mundo sabe. Presas de bronze e asas de ouro. As lendas contam que caso alguém olhasse diretamente para ela, ela é transformada numa estátua de pedra. Vários filmes aparecem, né? Mas esse do Percy Jackson, né? É um filme bem adolescente, mas é bacana esse filme porque ele aparece vários seres mitológicos, né? Dos deuses, vários seres. Muito interessante. E tem, né? O Percy, né? Ele vai e encontra a Medusa, então aparece bem. Até acho que é Uma Turma, se eu não me engano, representa muito bem até. Então, ela era trágica, solitária e figura uma mulher incapaz de ser amada e amar. Ela odiava os homens por ter sido seduzida e também odiava as mulheres. Ela odiava todo mundo, pois não se conformava em ser uma criatura monstruosa. Das 3 irmãs, a Medusa era a única mortal. Mortal no sentido que matava os humanos, né? Como a mãe, as Górgonas eram extremamente belas, né? Elas eram belas que nem a mãe dela. Só que os seus cabelos eram invejáveis. Todavia, eram desregrados e sem escrúpulos. Isso causou irritação nos demais deuses, né? Essa é a história antes delas virarem Górgonas, né? Assim, antes delas virarem com serpentes no lugar do cabelo. Então, causou inveja e irritação nos demais deuses, principalmente Atena, a deusa da sabedoria, que admirou-se ao ver a beleza das Górgonas e as fazia exatamente idênticas a ela. Conta o mito que Medusa foi uma sacerdotisa do templo de Atena e que Medusa é assediada amorosamente por Poseidon, o deus dos mares, cedendo aos seus encantos ao deitar com ele no templo da deusa Atena. Então Atena transforma seu cabelo em serpentes e seu rosto num horrível semblante capaz de transformar em pedra todos que se encontram nos seus olhos. Por isso a Medusa foi viver na extremidade do ocidente do mundo, junto à entrada dos reinos dos mortos, né? Ao redor do seu covil haviam diversas estátuas de pedra, homens, mulheres, animais, né? Todas suas vítimas, né? E enfeitavam o ambiente lá da Medusa. Segundo Ovídio, né? Ele fala que a Medusa já fora uma mulher bela. Aí agora aqui eu vou contar o mito de Medusa e o Perseu. Perseu foi o lendário fundador de Micenas. Ele nunca teria nascido se o avô dele não tivesse esse propósito, né? Ele ter nascido. Já conto. Acrísio, rei de Argos, era o pai de uma linda filha, Danae, mas estava desapontado por não ter tido nenhum filho homem, né? Quando consultou o oráculo sobre a ausência de um herdeiro homem, recebeu informação que ele não geraria um filho. Mas com o passar do tempo, ele teria um neto, cujo destino era matar o avô. Acrísio tomou medidas extremas para fugir desse destino.
Ele trancou Danae, que era a filha, né, no topo de uma torre de bronze. E lá permaneceu numa total reclusão até o dia em que foi visitada por Zeus, na forma de uma chuva de ouro. Assim, deu à luz a Perseu. Então, Perseu é semideus, né? Ele é filho da Danae, que é uma mortal, com Zeus, né? Acrísio ficou furioso, mas ainda achava que seu destino poderia ter sido evitado. Fez seu carpinteiro construir uma grande arca, dentro da qual Danae foi forçada a entrar com seu bebê, sendo levados para o mar. Acrísio ficou furioso, mas ainda achava que seu destino poderia ser evitado. Fez seu carpinteiro construir uma grande arca, me perdoe. Fez construir uma grande arca, dentro da qual Danae foi forçada a entrar com seu bebê, sendo levados para o mar. Mas conseguiram sobreviver às ondas, e após uma cansativa jornada, a arca foi jogada nas praias de Sérifo, uma das ilhas das Cíclades. Danae e Perseu foram encontrados e cuidados por um honesto pescador, Díquites, irmão do rei escrupuloso rei Sérifo. Com o tempo, ele se apaixonou, né, esse pescador, né, ele se apaixonou por Danae. Mas enquanto crescia, Perseu protegeu com muitos ciúmes a sua mãe, né, não deixava ninguém, nem o rei, se aproximar. Um dia, durante um banquete, o rei, né, perguntou aos seus convidados que presente cada um estava preparado para oferecer a ele. E todos prometeram cavalos, né? Mas Perseu ofereceu de trazer a cabeça da Górgone, que é a Medusa. Quando o rei o fez cumprir sua palavra, Perseu foi forçado a honrar sua oferta. As Górgones, elas eram 3, monstruosas criaturas aladas com cabelos de serpentes. 2 eram imortais, mas a terceira era a Medusa, ela era mortal, e assim potencialmente vulnerável. A dificuldade era que qualquer um que olhasse se transformaria em pedra. E ela era mortal também no sentido que ela matava as pessoas. As outras 2 não tinham esse poder. Mas felizmente, Hermes veio com a sua ajuda. Né? E mostrou a Perseu o caminho das Greias, que são 3 velhas irmãs que compartilhavam um olho e um dente entre si. Instruído por Hermes, Perseu conseguiu se apoderar do olho e do dente, recusando-se a devolvê-los, até que as Greias mostrassem o caminho até as ninfas, que lhe forneceriam os equipamentos que necessitava para lidar com a Medusa. As ninfas forneceram uma capa de escuridão que permitiria Perseu pegar a Medusa de surpresa, botas aladas para facilitar sua fuga e uma bolsa especial para colocar a cabeça imediatamente depois de ter sido decepada. Hermes sacou uma faca em forma de foice e assim Perseu seguiu completamente equipado para encontrar Medusa. Com a ajuda de Atena, que segurou um espelho de bronze no qual podia ver a imagem da Górgona, ao invés de olhar diretamente para sua terrível face, então eles viam, né, o reflexo, né? Então conseguiu finalmente despachá-la, acomodando a cabeça de modo seguro na sua bolsa. Retornou rapidamente a Sérifo, auxiliado por suas botas aladas. Então, com isso, né, ele conseguiu decepar a cabeça da Medusa. Ao sobrevoar a costa da Etiópia, Perseu viu abaixo uma linda princesa, atada numa rocha. Era Andrômeda, cuja mãe, Cassiopeia, fútil que só, tinha incorrido na ira de Poseidon ao espalhar que era mais bonita do que as filhas do deus do mar, Nereu. Para puni-la, Poseidon enviou um monstro marinho para devastar o reino apenas. Poderia ser parado se recebesse a oferenda da filha da rainha, Andrômeda, que foi assim colocado na orla marítima para esperar o terrível destino. Perseu apaixonou-se imediatamente, matou o monstro marinho e libertou a princesa. Os pais dela, em júbilo, ofereceram Andrômeda como esposa a Perseu, e os dois seguiram na jornada para Sérifo. E o rei lá
não acreditava que Perseu pudesse retornar, que deve ter sido bastante gratificante para Perseu observar o tirano ficar lentamente petrificado quando ele olhou a cabeça da Górgone, né? Porque o Perseu chegou e mostrou a cabeça, né, da Medusa, e o rei virou estátua, né? Perseu deu então a cabeça a Atena, que a fixou como emblema no centro do seu protetor peitoral. Perseu, Danae e Andrômeda seguiram então juntos para Argos, onde esperava se reconciliar com o velho rei Acrísio. Mas quando Acrísio soube desta vinda, fugiu da presença ameaçadora de seu neto, indo para Tessália, onde, não conhecendo um ao outro, Acrísio e Perseu acabaram se encontrando nos jogos fúnebres do rei de Larissa. Acho que eu já comentei num outro vídeo. Aqui a previsão do oráculo que Acrísio temia se realizou, pois Perseu atirou um disco, o qual se desviou do curso e atingiu Acrísio, enquanto estava entre os espectadores, matando instantaneamente. Então, o Perseu matou o avô dele, né? A profecia se concretizou, mas ele nem sabia que era o avô dele. Perseu, com sensibilidade, decidiu que não seria mais popular e voltou para Argos e reivindicou seu trono a Acrísio, logo depois dele ter morrido. Assim, ao invés, fez uma troca dos reinos com seu primo Megapentes. Megapentes se dirigiu a Argos, enquanto Perseu governou Tirinto, onde é considerável como responsável pelas fortificações de Mideia e Micenas. Então, quando ele decapitou lá a Medusa, né? Então, assim, só para... É tanta história para contar, às vezes eu tenho medo de me perder e atrapalhar. Quando ele decapitou a Medusa, né, nasceu duas criaturas, né? Pois a Medusa ela estava grávida de Poseidon. Então surgiu o cavalo alado Pégaso e o gigante dourado Crisaor. Não foi só isso, né? Perseu notou que de uma veia do monstro jorrava um veneno mortal e na outra o elixir da vida eterna. Após utilizar a cabeça decapitada como arma para vencer seus inimigos, o herói entregou o artefato para Atena, a qual fixou-o no escudo do guerreiro, criando assim um poderoso Aegis. Algumas curiosidades assim da Medusa. O rosto da Medusa foi adotado como símbolo de luta feminista. Do grego, Medusa significa guardiã, protetora, e também sabedoria feminina. Se considerarmos o culto das Amazonas, a deusa serpente na Líbia. As esculturas e pinturas da Medusa decoravam os telhados de templos gregos e acreditava-se que afugentava os maus espíritos. Também tem mais uma curiosidade. Os corais do Mar Vermelho são atribuídos ao sangue da Medusa, o qual respingou. Quando Perseu passou, né, com a cabeça da Medusa, respingou o sangue. E daí, nesse local, né, ele passou assim com o cavalo alado, né? Então, os corais do Mar Vermelho são atribuídos ao sangue da Medusa que caiu ali. Agora eu vou falar sobre as Árpias. As Árpias, naquele Jasão e os Argonautas, aparece as Árpias e aparece o mito. Acho que eu vou falar aqui também um pouco disso daí. Então, as Árpias, elas são criaturas da mitologia grega, geralmente representadas com aves de rapina, com rosto de mulher e seios. Mas acredita que as Arpas eram mulheres com asas, bicos e pés de pássaro. Mas não há nenhuma afirmação científica, né? Então, várias teorias aí. Na história de Jasão, que eu acabei de falar, né, Jasão e os Argonautas, que tem esse filme de 1963, bem interessante. As Árpias foram enviadas para punir o cego rei Trácio, Fineu. Essa parte aparece bem no filme até, recomendo. Então, as Árpias elas apareciam todo dia para punir esse rei que era cego e roubavam a comida, em todas as refeições elas roubavam. Quando Jasão chegou lá, e os Argonautas, né? Os Argonautas Étes e Calais, que eram filhos de Bóreas e Eurítia, eles libertaram Fineu das Árpias, que, em agradecimento, ele mostrou a Jasão e os Argonautas o caminho para passar pelas Simplégades. É que a história do Jasão que ele queria o selo de ouro lá do carneiro lá.
Então eles queriam passar pelas Simplégades. As Simplégades, na mitologia grega, eram um par de rochedos, né? Até no filme aparece bem, situado à entrada do Mar Negro, além do ponto onde as sereias cantam, que por serem movediços ou flutuantes, naufragavam todos os navios que por ali tentavam cruzar. O primeiro a atravessá-los foi Jasão e os argonautas, auxiliados pela deusa Hera. No filme, quem auxilia é o Poseidon. Poseidon levanta e segura, né, esses rochedos, né? É bem interessante o filme, assim. Só um segundo, por favor. Tem outro mito ali do Enéas, que eu já falei, do herói Enéas, né? Ele e seus companheiros, depois da queda de Troia, na viagem em direção à Itália, eles pararam na Ilha das Árpias. Mataram animais dos rebanhos delas, atacaram quando elas roubaram as carnes. E ouviram que uma das árpias ouviram de uma das árpias, né, terríveis profecias a respeito do restante na sua viagem. Por onde passavam, as árpias causavam a fome, arrebatando a comida de mesas e espalhando um cheiro pestilento que ninguém conseguia retornar por onde elas tinham passado. Então elas difundiam assim doenças, sujeira, né, cheiro ruim. Era inútil afugentar, porque elas sempre voltavam. E Hades, né, elas sempre voltavam, né? O Hades, o deus do inferno, ele conta que com a ajuda delas, né, ele conta com a ajuda delas para levar os mortos, né? Zeus e Hera serviam-se delas para punir aqueles que os contrariassem, né? E Hesíodo, né, conta, né, que as árpias eram irmãs de Íris, que eram filhas de Talmante e a Oceania de Electra. E seus nomes eram Aelo, a borrasca, Seleno, a obscura, e Ossípete, a rápida no voo. As árpias, que significa arrebatadoras, eram criaturas representadas, ora formosas e sedutoras mulheres com longas unhas, ora terríveis monstros com corpo de ave de rapina, rosto de mulher e seios. Elas raptavam o corpo dos mortos para usufruir do seu amor. Por isso eram representadas nos túmulos como se estivessem à espera do morto, sobretudo dos jovens para arrebatá-los. Elas eram cruéis e violentas. Também eram relacionadas aos ventos destruidores, aos ciclones e às tormentas. Seleno era a árpia considerada a mais malvada de todas elas. Ela era também chamada de Podarge, que em grego significa a obscura. A Elo, ela comandava a sujeira, e o seu nome em grego significa a borrasca. E Ossípete era aquela que atacava, e seu nome em grego significa a rápida no voo. O mito das árpias pode ser relacionado ao comportamento compulsivo e às paixões obsessivas, por onde passam deixando um rastro de destruição. Porque as compulsões são hábitos adquiridos para aliviar uma ansiedade, uma necessidade, né, uma gratificação emocional, né? Levam um esforço frequente e excessivo para proporcionar um prazer imediato, né, ou passageiro, né? Logo depois vem o remorso, né, por não ter resistido o impulso de realizá-lo, né? Por exemplo, o consumismo, né? Mas mesmo assim se tornando repetitivo. Um instantinho só, por gentileza. Então, Minotauro, né? Eu fiz questão de colocar essa imagem do sítio do Pica-Pau do Amarelo. É da minha época. Assistia muito o sítio do Pica-Pau. E confesso que quando o Minotauro aparecia, eu morria de medo. Tinha um pavor enorme quando o Minotauro aparecia. Coisa de criança, né? Da época, né? E acho que esse episódio é de 1978, se eu não me engano, mais ou menos nessa época, 77, 78. Então conta a história que o rei Minos, após assumir o trono de Creta, ele passou a combater seus irmãos pelo direito de governar a ilha. Então assim, ninguém quer perder o trono, ninguém quer perder, né, o poder, né? Então sempre tem alguma coisa assim. Ele pediu a Poseidon que lhe enviasse um touro branco como a neve, como sinal de aprovação ao seu reinado. Uma vez
com o touro, Minos deveria sacrificá-lo em homenagem ao deus. Porém, Minos decidiu mantê-lo vivo, porque ele achava que aquele touro era muito bonito. Mas Afrodite, como forma de punição, fez com que Pasífae, que era esposa do rei Minos, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Então a Pasífae pediu pro arquétipo, artesão Dédalo, já vou falar um pouquinho do Dédalo, que ele construísse uma vaca de madeira, na qual ela pudesse se esconder no seu interior, e de modo que ela pôde, né, ter relações com o touro branco. E o do cruzamento disso foi o monstruoso Minotauro. Falar um pouquinho do Dédalo. Dédalo, ele é um personagem de Atenas, né, descendente de Erecteu. Ele foi um notável inventor, arquiteto, e a obra mais famosa é o Labirinto, né, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né, aqui. Que é o labirinto que o rei Minos, né, lá em Creta, ele aprisionou o Minotauro, né, que era o seu filho, né. Filho da sua mulher. A Parsífae, os nomes muito complicados, né. Então a Parsífae cuidou do Minotauro durante sua infância. Porém, eventualmente, ele cresceu e se tornou muito feroz. Como ele é fruto de uma união não natural, né, entre uma mulher, né, e um animal selvagem, então ele não tinha qualquer fonte natural de alimento. Ele precisava devorar os homens para poder sobreviver, né. Minos, depois que ele foi aconselhado pelo oráculo Delfos, ele pediu a Dédalo que ele construísse um gigantesco labirinto para abrigar a criatura. O labirinto foi localizado próximo ao palácio do próprio rei, lá em Knossos. O labirinto construído por Dédalos para aprisionar o Minotauro era rodeado de inúmeros corredores, salas e galerias, projetado propositalmente para nunca se encontrar saída e confundir até o mais sábio dos homens, né? Então lá, o nome Minotauro vem do grego antigo composto etimologicamente pelo nome Minos, referência direta ao rei de Creta, e ao substantivo touro, devido à sua característica física, em tradução literal, touro de Minos, né? Ou Minotauro. Então vamos falar um pouquinho do Teseu e do Minotauro. Só um instantinho, por favor. Teseu, ele era filho de Egeu e de Etra. E ele foi considerado um dos maiores heróis da mitologia grega. Sua grande importância está relacionada com sua força, sua valentia e com a morte ao Minotauro. Em grego, né, Teseu significa homem forte. Ele ficou conhecido, né, porque foi ele que libertou, né, o povo grego, né, do Minotauro. Mas antes dele matar o Minotauro lá no labirinto, muitos gregos já haviam tentado matar esse temido monstro, mas ninguém tinha conseguido. E nem conseguido sair do labirinto também. Agora eu vou falar de Teseu e a Ariadne, né? Ariadne era uma princesa, filha do rei Minos e da rainha Parsífae. Quando Teseu chegou em Creta, com o intuito de enfrentar o Minotauro, ele se apaixonou pela Ariadne. Da mesma forma, Ariadne ficou encantada com Teseu e resolveu ajudar a matar o Minotauro. Sendo assim, ela lhe entregou uma espada e um novelo de lã. Esse é um mito, né? Para que ele, ao entrar no labirinto, né, onde o Minotauro estava preso, ele podia marcar o caminho com a lã, né? E assim ele poderia sair, né? Ele poderia voltar e sair. Então, esse artefato ficou conhecido como o Fio de Ariadne. Desse modo, Teseu, com sua grande força, ele enfrentou o Minotauro, matou e conseguiu sair do labirinto. Tem outras versões também que falam assim que ele fugiu com a sua amada, né? Ou que ele casou com outra pessoa, né? Enfim, tem tantas outras versões, né? Mas o que eu mais li foi que ele acabou fugindo e casou com a Ariadne, né? Agora fala do navio de Teseu. O navio de Teseu faz referência ao navio que levou ele e outros jovens
a Creta para matar o Minotauro. Como combinado, se ele conseguisse matar o Minotauro, as velas negras deveriam ser substituídas por velas brancas. Por engano, seu pai, ao ver a vela negra, achou que Teseu havia morrido, ao enfrentar ao Minotauro. E o pai dele acabou se suicidando e se afogou no mar. Então, Egeu, né, que é o pai dele, o mar teve o nome em homenagem, né, Mar Egeu. E com a morte do pai dele, Teseu se tornou o rei de Atenas. Após a morte do seu filho Androceu pelos atenienses, o rei Minos buscava por vingança e se envolveu em uma disputa com Atenas. Só um minutinho, por gentileza. Obrigada. Após a morte do seu filho Androceu pelos atenienses, o rei Minos buscava por vingança e se envolveu com uma disputa com Atena, a deusa da artes e da sabedoria. Tem essa parte para contar também. Após dominar e vencer a guerra, ele inicia uma tradição de enviar todos os anos 7 homens e 7 mulheres atenienses ao labirinto, só para ser devorado pelo Minotauro. Vários homens e várias mulheres atenienses foram entregues ao sacrifício. E, ou eles se perderam no labirinto, nunca voltaram, ou foram devorados pelo Minotauro. O Minotauro, ele costuma ser representado na arte clássica com um corpo de homem, né? Como vocês podem perceber aqui, né? E a cabeça e um rabo de touro. Uma das formas assumidas pelo deus rio Aquelo ao cortejar Dejanira, ele se transformou, né? Se transformou um homem com a cabeça de touro. Então isso é uma peça teatral de Sófocles, né? A peça teatral Traquínias. Então ele representou o Minotauro. Então eu vou falar sobre as moiras e vou encerrar daí esse vídeo para não ficar assim um vídeo tão longo também. Daí eu faço a terceira parte desse vídeo. Acho que assim fica melhor. Vou falar um pouquinho das moiras. Elas eram filhas de Nix. Moira, no singular, ela significa destino. Lá na obra Ilíada, representava uma lei que pairava sobre os deuses e homens, pois nem Zeus estava autorizado a transgredi-la, sem interferir na harmonia cósmica. Na obra da Odisseia, elas aparecem sendo fiandeiras. Né? Pode perceber ali na imagem, né? Que elas estão como fiandeiras. Em alguns mitos, principalmente em contos da Ilíada de Homero, elas aparecem personificadas num único ser denominado Moira. Porém, em outros mitos, elas são 3 irmãs, como está ali na imagem, né? E simbolizam os destinos. Então, uma delas é a Laquese, em grego antigo significa o fio. A próxima é Atropo, em grego significa inflexível. E a terceira é Cloto, em grego antigo significa o fio também. Eu fiz pesquisas e era isso que aparecia. O mito grego predominou entre os romanos a tal ponto em que os nomes das divindades caíram em desuso. Entre eles eram conhecidas por parcas. Então, na mitologia romana, elas eram conhecidas como parcas. Então, elas eram chamadas de nona, décima e morta. E elas tinham as funções de presidir a gestação, o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento e o final da vida, a morte. Então, assim, isso era só... esse ciclo da vida era apenas assim, né? Sobre os humanos, né? Então, digamos que elas representavam o ciclo da vida, né? Em muitas esculturas e pinturas da Grécia Antiga, elas são representadas como 3 mulheres adultas tecendo num tear. Por exemplo, como está na imagem ali, ó. Os gregos acreditavam que elas habitavam uma espécie de caverna escura, local em que trabalhavam no tear, né? E definiam a vida e o destino de todos. Para aqueles que acreditavam nesse mito, o livre-arbítrio não existia, pois suas vidas eram decididas pelas moiras.
com muitas vezes interferência dos deuses. Então eu vou parar por aqui, né? Vou continuar depois fazer o terceiro vídeo, né? Mas agradeço novamente, né, para quem está ouvindo e me ajudando a contribuir no meu estágio, né? Que para mim muito importante, tá? Muito obrigada, né? Curtam, compartilhem o vídeo, façam comentários, perguntas, críticas, né? Muito obrigada.